Mas vamos falar sobre um tema extremamente importante. E você que é pai, você que é mãe, fique ligado agora para entender sobre o assunto, porque nós vamos falar sobre o uso excessivo de tela por crianças, como que isso afeta a sua capacidade cognitiva, como isso pode ser maléfico. Nós sabemos que hoje é muito comum as crianças fazerem uso de celular, fazerem uso de um tablet, passar muito tempo à frente do computador, também à frente da televisão. Só que isso tem aspectos que são muito nocivos, que são muito prejudiciais para o desenvolvimento neurológico da criança. Ainda mais quando ela está em tenra idade, né? Quando ela é muito jovem, muito nova. As telas, elas exercem um fator, um papel na criança, que ela tem um poder viciante. Então ela cria uma dependência. E às vezes, porque a criança ela está muito agitada, porque, entre aspas, está incomodando os pais, é normal, às vezes, o pai pegar o celular, colocar um joguinho, entregar para o filho, para a filha, colocar um desenho e falar, oh, assiste aí para eu conseguir conversar com a sua mãe, para a gente conseguir almoçar tranquilo. Mas o que isso acaba fazendo? Acaba desempenhando na criança algo que é um reforço negativo. Então você acaba premiando a criança por um mau hábito, né? Porque ela conseguiu, através de birra, através de mau comportamento, do que quer que seja, ela conseguiu aquilo que ela queria, que é o celular, o tablet, a televisão. E assim ela reforça que toda vez que ela for mal criada, ela será premiada. Além disso, que acaba moldando de modo inadequado o comportamento dessa criança, desse indivíduo que está sendo formado, a tela ela tem uma toxicidade que a gente pode chamar, porque ela promove uma poda neuronal. Tá? Então, aquele cérebro que ele está em formação, que ele está em expansão, que ele está realizando novas sinapses, armazenando os aprendizados, etc., como ele não tem desafios, mas ele já recebe toda uma carga de informação pronta, consumida, sem esforço, sem desenvolvimento intelectual, você acaba limitando o desenvolvimento cognitivo dessa criança. E isso vai acarretar em severos prejuízos ao longo da vida. Tá? Ao longo dela não conseguir se sair bem na escola, ter muita dificuldade para chegar até uma faculdade, por exemplo, a ter um bom emprego. Então você acaba condenando o seu filho, a sua filha, a um futuro incerto, a um futuro que não seja tão bom quanto poderia ser se você impusesse limites, se você a estimulasse a brincar com outras crianças, a usar a imaginação, a brincar com lápis, por exemplo. Ah, Danilo, mas é muito comum crianças pegarem lápis e rabiscar a parede. Faz parte do desenvolvimento. Né? Quem não quer, desculpe pela sinceridade, mas quem não quer que uma criança haja como criança, não tenha filho. Porque é normal, é muito normal ela estar treinando a sua coordenação motora, ela ver tela em tudo, né? No caso tela, não estou falando da tela digital, mas a parede como uma tela para ela desenhar, para ela rabiscar, o chão também é a mesma coisa. Mas lógico, você pode promover os espaços adequados para ela brincar, para ela usar a imaginação, também passar horas com ela, fazendo atividades lúdicas, em vez de entregar um celular, em vez de entregar um tablet, em vez de colocá-la à frente da televisão, porque assim você estará, volto a dizer, prejudicando o seu desenvolvimento. Mas eu não vou ficar aqui com blá blá blá, não vou ficar falando nisso, porque eu tenho uma pessoa agora que vai falar conosco,
com muita propriedade sobre este assunto, sobre o desenvolvimento cognitivo da criança e o aspecto tóxico que as telas podem exercer em seu desenvolvimento. Eu falo agora com a psicóloga Tamily. Tamily, seja muito bem-vinda ao nosso programa, ao Calibre, sobretudo para trazer uma informação que é muito importante, que nós vemos que muitos pais às vezes ignoram, por uma questão até mesmo da comodidade, né? Porque, como eu disse, é fácil, a criança está fazendo birra, está provocando, você conseguir o silêncio dela fazendo uma premiação, né? Entregando aí o celular para, entre aspas, ela ficar comportada. Mas quais são os aspectos negativos desse tipo de ação, Tamily? Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada pelo convite. E aí, iniciando a nossa conversa, né? Você me perguntou quais são as coisas ruins que pode acontecer do excesso de tela. Hoje em dia, a gente vê que muito mais as crianças e toda a família está muito mais conectada com o uso do smartphone e das telas em si, né? Em todos os ambientes, hoje até na escola. E aí, como faz parte do ambiente da criança hoje em dia, cada vez mais isso vai gerando mais impacto no desenvolvimento cognitivo, como você tem falado, né? E aí vai da família começar a entender e conduzir essa situação, porque o uso, ele vai existir, mas o que está acontecendo nos últimos tempos é o excesso de telas. Então, a criança perde de criar conexões com outras pessoas, conexões fora do ambiente da casa, e aí muitas vezes tem supervisão adequada dos pais. Então, uma maneira de poder amenizar, né, minimizar esses danos, seria o próprio exemplo dos pais, porque a gente sabe que o ensinamento com o exemplo, ele modifica o comportamento da criança muito mais do que as palavras, né? Então, a primeira dica aí seria os próprios pais eles conseguirem tirar um pouco o celular do ambiente, né? Da onde eles estão, como no meio da refeição, antes de dormir. E aí o excesso disso traz os problemas de falta de concentração, irritação, muita birra, porque no momento da retirada a criança vai reclamar, como você falou, né? E aí é nesses momentos que a gente tem que ajudar a criança a entender que aquilo não deve fazer tanta parte da vida dela assim, porque como eu falei anteriormente, a irritação, a falta de concentração, e aí os pais já veem isso como um possível transtorno e não, muitas vezes é uma dependência dos celulares e o uso da internet. Exatamente. E, Tamily, para contribuir com a nossa conversa, né, nós temos, por exemplo, algumas linhas educacionais, podemos chamar assim, como a linha montessoriana, nós temos a metodologia Waldorf. Essa, então, é incrível, né? Ela tem uma integração da criança com a natureza, uma vida mais, vamos dizer, analógica, né? Do que digital, em que estimula, né, aquele contato com a terra, aquele brincar lúdico, né, com a madeira, com brinquedos que não sejam artificiais. Tudo isso gera também uma memória na criança, uma memória afetiva, um trabalho de colaboração com o coleguinha, porque essas atividades nunca são sozinhas, e você prepara ela para a vida, né? Diferente de você deixar ela extremamente digitalizada, porque hoje nós temos, por exemplo, os millennials, até me perdoe se eu parecer um pouco indelicado, mas acho que até da sua geração, né, o pessoal aí que é de 2000 para frente, mas tem muitos millennials que não sabem ir ao supermercado, não sabem fazer uma compra, porque ele está muito acostumado com uma vida online, em fazer compras online, em se relacionar com amizades através de aplicativos. Então se perde aquela construção da sociedade, né? Com certeza, né? E eu sou millennials, mas eu já tô para cima dos 30.
E aí tem um livro muito bom, aliás, que eu acho que vale a pena trazer aqui, se os pais conseguirem investir nisso. O livro se chama Geração Ansiosa. Boa. Ele fala dessa questão das gerações, de como o uso do smartphone, do tablet, lá em 2010, que foi criado, como ele tem interferido nessa criança, no brincar dessa criança, né? Porque anteriormente existia o brincar livre, como você falou, né? Então as crianças, Uhum. elas exploravam mais, elas saíam de casa, não tinha um olhar supervisionado dos pais a todo momento. A partir dos anos 90, que se começaram a falar em questões de abuso, de um cuidado maior com essas crianças, os pais eles já começaram a trazer essa criança para mais dentro de casa. E aí depois da criação da internet ficou ainda mais dentro de casa, né? E aí o que isso afetou? Afetou nas habilidades sociais das crianças e dos adultos, né? Consequentemente dessa faixa etária mesmo, dos 30, menos 30, também tem essa tendência, porque a gente cresceu a adolescência, né? A nossa adolescência foi ali na parte já com essa coisa de MSN, Orkut, né, gente, dessa época Uhum. aí, conversando e ficando mais dentro dos seus quartos do que ter uma conexão real com a vida, né? E isso prejudicou na aquisição das habilidades sociais que são tão importantes, como você falou, ir no mercado e fazer uma compra, ou então ter que fazer um pedido para um lanche ou para comprar alguma coisa. Hoje eu vejo que na clínica, com os adolescentes, tem muito essa questão, eles têm até dificuldade de começar relações, começar uma amizade, é muito difícil para eles. E aí, como que a gente muda isso, né? E aí, tudo isso é um contexto, porque é o contexto da rede social, é o contexto dos pais, às vezes, acharem que estão protegendo os filhos, de não deixar eles saírem tanto, e ao mesmo tempo ter essa questão de muitos riscos, né, fora de casa mesmo, Uhum. e aí uma mistura de tudo, né, que fica mais difícil, cada vez mais, conseguir a aquisição dessas habilidades sociais. Exato. Isso prejudica o desenvolvimento, por exemplo, das funções executivas, né, da criança, ela ter aquele controle de inibição, saber quando é a vez dela de interagir com o outro, ou respeitar o momento do outro, seja para falar, seja para participar da brincadeira, né? Isso tudo gera danos que depois vão acabar tendo que ser tratados no consultório, porque algo que para a gente é algo tão básico, tão natural, vira um monstro que ela tem que lidar, né? Você pode ter reações que chegam a ser similares ao transtorno do pós-traumático, né? Isso, é isso mesmo, né? E aí acaba sendo confundido com muitos outros tipos de transtorno. Por exemplo, achar que a criança está no espectro autista, que o espectro ele é tratado já por causa da deficiência das habilidades sociais, mas na verdade a Uhum. criança ela nunca teve o estímulo ali dos próprios pais para ela desenvolver essa habilidade nela. E aí é o que torna mais difícil quando parece uma coisa simples, que lá nos nossos antepassados era feito muito, mas aí com o crescimento, né, a diferenciação da família, a família sendo mais nuclear, torna mais difícil a convivência das crianças com outras crianças, como eu falei, até experienciar uma brincadeira num bairro, por exemplo, num parquinho, chega a ser até mais difícil. Então, as mães sempre têm alguém de olho, sempre elas não podem nem ser livres para estar exercendo uma brincadeira que à vista da mãe poderia ser considerada perigosa, né? Então, aí acaba vindo esse tipo de demanda para o consultório mesmo. Pois é, eu sou de uma geração que caía do skate, se ralava com a bicicleta, chegava em casa sujo pra caramba de barro, né, brigava também com os amigos, porque é normal também ter aquelas brigas na infância, porque você está aprendendo onde é o seu limite, onde é o seu território e também do outro, né? E tudo isso faz parte do aprendizado, né? Você ser um pai ou uma mãe super protetor, querer criar o seu filho numa bolha, você prejudica o desenvolvimento social dele, né? Com certeza. E aí acaba sendo tudo prejudicado, né? Não só o Uhum. social.
além das interações, o cognitivo dele, ele também não consegue desenvolver as emoções no interior dele também, né? Que é tão importante para a gente sobreviver nesse mundo. E aí, quando chega a criança lá que precisa, por exemplo, né, precisa prestar um vestibular, precisa sair de casa, o que essa criança vai fazer, né? Vai se desesperar, vai levar a mãe junto? Então, assim, a gente tem que focar em criar essa criança para além do mundinho aqui que a gente vive familiar, né? Criar mesmo para o mundo. Duas coisas que você falou recentemente que me trouxeram a lembrança agora. O psicólogo Simon Baron-Cohen, né, quando ele fala da teoria da mente, né, que é uma característica muito comum nas pessoas do espectro do autismo, que elas têm uma fraca teoria da mente, né, ou seja, eles não sabem identificar bem as emoções, né, e quando você priva a criança, como você mesma disse, né, de ter essas interações e tudo mais, alguns pais chegam até a suspeitar que ele pode estar dentro do TEA, ou ele pode ser um TDAH, alguma coisa, mas quando na verdade simplesmente são resultados das privações, né, que ela passou. É isso mesmo, né? Os pais não deram a oportunidade, não oportunizaram a criança porque eles já acreditam que a criança não é capaz de lidar com aquilo. E assim a gente pode pensar também na questão das telas, né? Por exemplo, meu filho não é capaz de se comportar num lugar que a gente vai sair para jantar. Então eu prefiro dar a tela para ele do que deixar ele viver essa situação de frustração, né? E aí você falando me trouxe até uma lembrança que aconteceu inclusive ontem, né, com meu filho pequeno, que geralmente hoje em dia é difícil da gente entrar num programa de televisão, porque a gente assiste mais o streaming, né? E aí o que aconteceu? Eu acabei colocando num canal e tinha intervalo. E aí ele falava para mim assim, mas por que não acaba logo? Tá demorando demais. E aí isso me fez recordar que realmente, como antigamente a gente precisava esperar o intervalo para ver, né, o resto do programa, e hoje em dia as crianças estão habituadas tanto a essas questões de ser tão rápido, né? De já ver um vídeo, de já mudar o vídeo, não tem essa coisa do esperar. Então, isso prejudica demais as crianças, porque eles não conseguem esperar. Então, a gente precisa ensinar eles a esperar. E isso faz... Não, pode dizer. Eu ia só para completar, falar assim que voltando ao restaurante, né? Então, assim, da gente suportar também a questão deles se frustrarem diante dessas situações sociais que vão acontecer, porque eles não podem se esconder atrás da tela, né? Eu acredito que sim, em alguns momentos, e isso a gente não está generalizando, né? Que todos os pais que fazem isso estão errados. Porque às vezes precisa naquele momento, né? Se o casal, por exemplo, precisa uma conversa muito séria e precisa conversar naquele momento, então eles oferecem o celular para a criança, para ter um minuto ali, né? Como você falou lá no início. Mas, assim, que isso não seja um hábito, né? Que eles deixem as crianças experimentar essas situações sociais também. Exato. E como você falou agora desse imediatismo, né? Isso vem justamente naquele ponto que eu falei, a questão das funções executivas, né? Do controle de inibição, dela saber controlar a sua impulsividade, tanto em querer tudo de imediato, quanto saber esperar, né? A sua vez, enfim, no caso do programa de televisão, em ter a paciência para aguardar, passar aquele momento do intervalo para voltar, descobrir que naquele intervalo ela pode fazer outras coisas, ela pode, por exemplo, conversar, né? Ela pode ter outras ações. Também no caso da refeição em família, né? Quando a família está reunida, em vez de cada um ficar ali no seu celular, ter a interação à mesa, explicar, por exemplo, o comportamento, as etiquetas para estar no restaurante, saber como agir. Porque tudo isso vai afetar a vida dela no futuro, né? É isso mesmo, né? E aí vai gerando na criança esse senso de capacidade, né? Eu sou capaz de estar aqui, de interagir com os outros, de lidar também com a frustração, porque só tirar a frustração da criança só aumenta o problema. Exato. O fundador da Microsoft, né, o Bill Gates,
Eu lembro dessa entrevista que uma vez um repórter perguntou para ele se a filha dele, que na época tinha 13 anos, se ela fazia uso do computador, porque todo mundo imaginava, né? Poxa, a pessoa que revolucionou, né, o mercado, porque desenvolveu um sistema operacional também ali que pôde popularizar o computador. Então, provavelmente, todos os seus filhos ali teriam acesso aos computadores, ao telefone celular que estava surgindo nos anos 90 e tal. Ele disse, não. Por que minha filha vai precisar de um computador, sendo que ela tem 13 anos de idade? Por que ela precisa ter um telefone celular naquela época? Não era nem smartphone, era só um telefone celular. Por que ela precisa ter, sendo que ela só tem 13 anos de idade? No momento que ela precisar, ela terá. E eu não vejo isso antes dos 16 anos. E, de fato, ele dizia que ela só teria acesso a esse material aos 16 anos. E a televisão própria, ele acabava limitando também o número de tempo que ela poderia ter acesso à TV, porque o resto ela tinha que se dedicar a estudar e a se relacionar. É algo que hoje parece muito distante, né, de vermos. Com certeza, né? E a OMS fala isso, né? Que de 0 a 2 anos é 0 telas. E aí a gente vê crianças que já iniciam o uso do celular antes mesmo aí do 1 ano, né? Que os pais já colocam um incentivo, ai que bonitinho, mexe na tela. E aí não sabem o quanto que isso já vai prejudicando a criança no seu crescimento, porque a gente sabe que o celular libera aquele hormônio da dopamina que dá uma falsa sensação de alegria, né? Daquele momento que você está vivendo ali, vendo as coisas. Mas depois isso passa, né? O que pode se tornar um vício muito pior quando chegar lá na idade adulta. Nós que somos mais velhos já sentimos isso, né? Por ter que trabalhar com o celular, né? Ficar, às vezes, um atendimento online, ficar vendo o celular, depende do celular para o trabalho, já é ruim. Agora, imagina uma criança, né? Que já desde o início da vida já saiu da barriga já com o celular na mão. Então, isso complica muito mais, né? Eu lembro de uma notícia que eu dei uma vez, de um adolescente que ele matou a mãe porque ele tinha reprovado na escola, ela tirou o celular dele, falou, você não vai ter acesso mais ao celular. E isso gerou um sentimento de frustração nele tão grande que ele foi até a cozinha, pegou uma faca e matou a mãe para ele pegar o celular de volta. Lógico, isso não é uma regra, isso não vai acontecer com todos, mas isso ilustra o que pode acontecer, porque neste caso, como você falou da dopamina, o celular ou outro dispositivo, ele tem um efeito similar ao da droga, né? A dependência. E tem que se fazer uma desintoxicação desse indivíduo, né? Do digital. É isso mesmo. E aí você percebe que tem até um teste, né, que rola aí na internet que fala que se você ficar longe do celular, começar a sentir uma ansiedade, né, quer dizer que você já está viciado. Então, a gente tem que tomar cuidado para não chegar nessas situações extremas, ter a consciência, né, de que a tecnologia ela está aí para nos ajudar, mas quando ela passa, né, desse tempo que pode ser usado, começa a prejudicar ao invés de ajudar. E no aí DSM... extremos. Exato. E no DSM-5 tem, inclusive, a síndrome do transtorno de tela, né? Já é uma doença. Já. Isso mesmo. E aí, cada vez mais pessoas estão entrando nisso, né? Porque precisa tanto do celular que chega a ter, como eu falei para você, né? Taquicardia, essa sensação de ansiedade, de precisar estar com ele, de ouvir. Até tem a questão de ouvir, né? Que o telefone fantasma, o toque do celular, você já fica em alerta, irritabilidade, falta de concentração e muito mais. E o falando, aproveitando o gancho aí do síndrome do transtorno de tela, né, e que isso tem tudo a ver com o tema da nossa entrevista, quais são os sinais que os pais e mães têm de estar atentos para, de repente, observar se o seu filho, sua filha, está com
indo para esse caminho aí de desenvolver uma síndrome de transtorno de tela? Olha, eu acho que a primeira coisa, voltando lá um pouquinho no início, seria ter uma rotina em casa. E a regra deveria valer para a família inteira, né? Por exemplo, não vamos usar celular à mesa, né? A tal horário a gente precisa desligar e ir todos dormir. E aí a regra tem que valer tanto para os pais quanto para os filhos, porque eles vão querer entender, né? Por que a regra só vale para mim? Então, seria isso. E aí, conduzir a criança ali na questão de quanto tempo ela vai precisar daquela tela, né? O que acontece? Os pais geralmente estão dando celulares para os filhos cada vez mais cedo, e é aí que preocupa a gente, porque geralmente é sem supervisão. Então, os pais falam assim, não, eu supervisiono, mas na verdade não está olhando a questão dos jogos que eles estão entrando, com quem eles estão conversando, e é onde acontece muitos casos que a gente já vê, né, de pedofilia e outras coisas ruins que acontecem por aí, né? Então, o pai e a mãe, eles têm que observar como que essa criança fica quando ela está longe do celular. Ela consegue brincar? Ela consegue se concentrar nas outras coisas? Ela consegue interagir com as outras pessoas? Ou ela fica só querendo o celular e inventando uma desculpa ali para pegar o celular, para brincar com o celular? E aí os pais têm que colocar essa regra, né? E aí, se em todo caso trazer muita irritabilidade, porque isso, como você falou, pode gerar muita raiva, no final seria o mais certo trazer para psicoterapia, né? Para a gente poder trabalhar isso em sessão. Exatamente. É uma desintoxicação digital, né, que vai ser feito com a criança. Recentemente, o Ministério da Educação, ele publicou uma portaria, né, proibindo as escolas de utilizarem o celular em sala de aula, ou apenas em casos muito específicos, muito restritos, em que seria fundamental a contribuição do dispositivo naquele momento, apenas naquele momento se fazer uso, mas com um uso que seja monitorado pelos professores, né? E após aquilo guardar, trancar, enfim, e apenas naquele momento. Fora disso, intervalo proibido, se não houver o pedido explícito do professor para aquele dia o aluno levar, também está proibido a entrada do celular. Nós vimos que muitas crianças, algumas mães inclusive falaram comigo sobre isso, algumas crianças, elas inventavam mentiras, dizendo, olha, mas eu preciso levar porque a professora pediu que eu levasse hoje o celular, que eu vou precisar fazer uso no dia todo. E daí a mãe, meio desconfiada, conhece o filho, né? Já foi direcionando, pedindo, falou, então eu posso ligar para a escola, falar com a diretora, falar com a sua professora para ver se é verdade, e você vai ficar de castigo caso isso seja mentira. Você vai perder o celular, você vai, enfim, dar uma pena, não, desculpa, é que eu preciso, eu quero usá-lo, tal. Então, mostra já esse grau elevado de dependência, né? Que já pode ser um indicativo de problema. Com certeza, e a gente já repara que é um uso excessivo de telas, né? A criança precisa, necessita e até arruma uma estratégia, né? Que no caso aí é uma estratégia ruim, que é a mentira, de enganação dos próprios pais para poder ter o acesso com o celular. Para os pais que estão enfrentando esse problema já dentro de casa, estão observando, que conselho você dá? Eu dou, o primeiro conselho que eu vou dar seria a questão de ler aquele livro da Geração Ansiosa, que eu acho que valeria muito a pena, se os pais lessem, sabe? Porque ali ele traz informações importantes do que acontece, o que aconteceu nesse movimento do surgimento aí do smartphone e o quanto que o uso traz todas essas dificuldades, né, que a criança vai enfrentar, a criança ou o adolescente enfrenta no mundo real. Uhum. E aí eu deixaria para os pais criarem um conselho de criar primeiro essa rotina que eu falei e criar momentos de conexões em família.
Eles podem criar um dia da família, por exemplo. Hoje a gente vai fazer uma janta especial, cada um da família ficar responsável por fazer uma coisa juntos, preparar aquele alimento, né? E fazer como se fosse uma tradição de família, né? Essa é uma ideia. Outra ideia seria colocar o horário aí do uso de telas, quanto que seria necessário para essa criança usar, sempre estar verificando aonde que ela acessa, o que ela acessa, com quem ela fala, para saber aonde que o seu filho tá entrando, né? E aí, outra sugestão também seria trazer os jogos de tabuleiro, aqueles jogos antigos, né? Um jogo da velha, um stop, jogos de pontinhos, enfim, tem tantos jogos que podem ser feitos em famílias para retirar mesmo esse estímulo da tela. Ler um livro em família são hábitos muito bons. Pois é, hábitos que são da vida analógica, não da vida digital, mas de uma vida que é muito mais sociável, muito mais prazerosa também, né? Você gostaria de deixar as suas mídias sociais para o pessoal que está nos assistindo agora e tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, até mesmo buscar mais informações? Fique à vontade. Quem quiser saber mais sobre o tema, eu falo bastante lá no meu Instagram, @psitamily.moraes, e eu sou psicóloga infantil. Estou lá fazendo trabalhos com os pais, orientação de pais, atendimento infantil, atendimento com mulheres que têm questões com maternidade. Quem quiser saber pode estar me seguindo lá, que tem bastante informações. E eu agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz. Fui pega de surpresa e hoje, né, foi uma coisa meio rapidinha, mas deu tudo certo. Estou muito contente. Obrigada, viu? Imagina. Quer repetir o seu arroba para o pessoal, por gentileza? É @psitamily.moraes. Tamily com 2 L's. Isso. Muito obrigado, Tamily. Agradeço bastante por você ter comparecido para dividir todo esse conhecimento, essas informações muito úteis, né? Sobretudo nos dias atuais, ajudar. Tenho certeza que ajudou muitos pais e mães que nos assistem agora a entender melhor os filhos e até mesmo como desestimulá-los, né, a ficarem tão isolados, porque o digital, infelizmente, ele proporciona isso, o isolamento e não a socialização, né? E o convite fica feito para voltar a conversar conosco mais à frente sobre outros temas tão relevantes quanto esse, para ajudar o desenvolvimento social e infantil. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. E com certeza vou voltar sim, se vocês me convidarem. Já está feito o convite.